Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, Antes de começar o vídeo em si, eu peço a inscrição de vocês aí, beleza? Porque dá um pouco de trabalho fazer esse tipo de vídeo aqui. Então, espero com a colaboração de vocês. Pessoal, esse tema que eu tô trazendo aqui, ele é um pouco polêmico, um pouco difícil de falar, tá? Então, já deixei minha colinha ali pronta para me consultar. São três motivos que eu acredito que a reserva de emergência é coisa de otário. Pessoal, eu não sou contra a reserva de emergência em si, tá? Mas, inicialmente, eu acredito que a reserva de emergência não faz diferença, tá? Então, eu vou começando aqui. A primeira questão é a seguinte: se você, vamos dizer que você começou ali a trilhar um caminho ali dos investimentos e empreender. Eu estou pressupondo aqui que você é uma pessoa de uma situação financeira mais delicada. Você, para não falar outra palavra, você é pobre, né? Não, talvez não de mentalidade, mas financeiramente. E o que acontece? É uma visão minha, tá? Porque se você tem pouco recurso e você direciona esse recurso para sua reserva de emergência, significa que você está deixando de rentabilizar mais em um investimento ou mesmo em empreendendo. Então essa é a primeira grande razão. A segunda razão que eu acho importante dizer é que se você precisar da reserva de emergência, vamos dizer assim, significa que o que aconteceu uma merda, tá? Então, de uma maneira geral, você já está na merda. Então, não é a reserva de emergência que vai fazer diferença. Para quem está começando, estou sendo bem enfático nessa questão, porque se você vai lá e acontecer uma emergência, significa que você já está na merda. Então, não vai fazer diferença se você vai pegar isso da emergência ou do seu investimento em si, ou mesmo se você vai ter que desfazer de algum patrimônio, alguma coisa que você tem para cobrir uma emergência. A questão é a seguinte: se você está com um problema, você tem pouco recurso e a sua reserva de emergência não vai fazer diferença, tá? Mas essa reserva de emergência, entre aspas, que você tem, ela poderia ter feito muito mais diferença se ela estivesse trabalhando para você através de um investimento que rentabiliza mais, ou até mesmo de um negócio que poderia ter triplicado, quadriplicado, multiplicado por 10 esse capital aí. A terceira coisa, pessoal, deixa eu até dar uma olhada aqui na minha colinha, porque, como eu disse, é um assunto um pouco delicado. É engraçado porque o que eu estou falando aqui é exatamente o contrário do que a maioria aí dos gurus aí de investimentos falam. Você tem que ter essa reserva de emergência primeiro. Então, é o seguinte, outra coisa que eu acho interessante é porque eu já passei por este problema. Eu tenho mais ou menos 2 anos que invisto na Bolsa de Valores e até hoje não tenho uma reserva de emergência. E olha que eu já passei por problemas que talvez se eu tivesse uma reserva, talvez não, se eu tivesse uma reserva de emergência eu teria usado, entendeu? A terceira questão é a questão psicológica. Quando você está construindo ali sua reserva de emergência, entre aspas, você na verdade você está focando na possibilidade de dar merda, tá? E o investimento não. O investimento, quando você está empreendendo, você está focando na prosperidade, na questão ali de melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você foca no problema e você está construindo uma reserva financeira de emergência, qualquer coisinha que der, que sair da normalidade, você vai lá e pega na reserva de emergência, porque você está preparado para a reserva de emergência. Mas isso não faz diferença, tá? Isso não faz diferença. Como eu falei, já tem 2 anos que eu invisto no mercado financeiro. E eu já passei por problemas que, tecnicamente, eu teria que ter uma reserva de emergência. Mas como eu não tive, aí o que acontece? Psicologicamente falando, os seus investimentos, os seus negócios, a gente tem uma tendência maior em protegê-los. E como eu não tinha essa reserva de emergência, eu criei uma forma
de não ter que usar meus investimentos. Então eu dei um jeito de não ter que usá-los. Então, se eu tivesse uma reserva de emergência, eu simplesmente iria pegar essa reserva de emergência e teria cobrido esse gasto, que eu dei um jeito de pagar, de dar um jeito, eu dei um jeito. E eu teria, meus investimentos hoje seriam menores, porque o dinheiro que eu teria pegado da reserva de emergência para cobrir essa despesa inesperada, eu deixaria de investir, entendeu? Então, por isso que, a priori, para quem está começando, reserva de emergência é coisa de otário, tá? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que é um assunto talvez diferente, né, do que a maioria prega aí, mas é isso que eu gostaria de ter trazido para vocês. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, porque isso ajuda aqui, beleza? Fui!